Juízes 14, versículo 6, assim nos diz a palavra do Senhor. Diz assim: então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente que o fendeu de alto a baixo, como quem fende um cabrito, sem que nada tivesse em sua mão. Porém, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Quem acredita nessa palavra, irmãos? Irmãos, isso aqui fala de Sansão despedaçando um leão. Aleluia! Ele estava cheio do Espírito Santo e ele despedaçou um leão, matou um leão sem ter nada na mão. Tudo isso porque estava cheio do Espírito de Deus. Então eu quero ler novamente com vocês, para vocês agora entenderem que se tratava de Sansão, e ele recebeu essa força, esse poder da parte de Deus e devorou esse leão. Vamos lá, eu quero ler, vocês vão repetir conforme eu parar, conforme a minha versão. Vamos comigo. Então, está fraco. Então, o Espírito do Senhor se apossou dele de tal maneira que fendeu o leão de alto a baixo, como quem fende um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Quem acredita nessa palavra tão poderosa? Meus irmãos, Sansão foi um homem notável. Foi notável até pelos erros que cometeu. Mas Sansão foi notável também pelas grandezas que ele portou. Sansão foi o homem escolhido por Deus para livrar o povo de Israel das mãos de um povo opressor chamado filisteu. E ele aqui já era jovem. Ele aqui pensou em se casar, como qualquer jovem pensa. Mas para ele chegar na casa de sua pretendente, de sua futura noiva e esposa, ele tinha que caminhar muito. E ele, no caminho para a casa de sua noiva, ele encontra um leão. E o leão ia matá-lo, iria devorá-lo. Quantas vezes nós vamos em busca da nossa vitória? Quantas vezes nós estamos em busca daquilo que nos agrada e que está nos planos de Deus? Porque o caso aqui do casamento de Sansão estava nos planos de Deus. Até mesmo seus pais quiseram interferir, mas a Bíblia diz que os pais interferiam porque não sabiam que o negócio vinha do Senhor. Quantas vezes nós estamos querendo conquistar algo que nós temos a certeza que é da vontade de Deus, e um leão se atravessa no meio. Esse leão aqui queria impedir de Sansão chegar na casa do sogro. Esse leão era um animal que estava endemoniado, querendo impedir de Sansão cumprir o propósito de Deus. Não era para Sansão chegar na casa da sua noiva. Mas a palavra de Deus diz que o Espírito Santo encheu Sansão. Aliás, se apossou de Sansão de tal maneira que ele pegou aquele leão e rasgou o leão como se o leão fosse um cabrito. Olha só. Então ele partiu, foi à casa do seu futuro sogro e ali fez o que gostaria de ter feito, o que deveria ter feito. Quem sabe você chegou aqui
e você tem buscado algo que você sabe que é da vontade de Deus, e os impedimentos têm surgido. Queridos, deixa eu dizer, não são apenas vocês. Todos aqueles que querem agradar a Deus hão de encontrar leões no caminho, hão de encontrar obstáculos no caminho. Agora, a diferença, o que vai fazer a diferença é o seu contato com o céu. Se você se ligar no céu, você vai ver quando Deus está dando um sinal, dizendo: passa, que eu estou contigo. Aleluia. Sansão teve uma vitória sobre este leão, porque ele estava revestido do Espírito Santo. E o homem revestido do Espírito Santo, ele faz toda a diferença. O revestimento do Espírito Santo faz toda a diferença. Uma pessoa revestida do Espírito Santo, quem não está revestido não entende. Não entende, não irá entender. Eu quero aqui nesta noite, neste texto, extrair desse texto para todos nós 4 lições importantes na vida de Sansão diante do Espírito Santo. 4 lições. A primeira lição nós encontramos nessa primeira frasezinha, quando diz que o Espírito do Senhor se apossou dele. O Espírito do Senhor se apossou de Sansão. A primeira coisa que eu aprendo aqui é que eu não posso me apossar do Espírito. É o Espírito que se apossa de mim. Aleluia. Não foi Sansão quem se apossou do Espírito, foi o Espírito que se apossou de Sansão. Você não pode dominar o Espírito, você simplesmente pode invocá-lo. Quando a gente invoca o Espírito de Deus sobre alguém, e o Espírito Santo vem sobre aquela pessoa, nada está ligado a nós. É o Espírito quem se apossa. Você não veio aqui para agarrar o Espírito, de certa forma, vamos dizer assim. Você não veio aqui para se apossar do Espírito de Deus. Você veio aqui para buscar a posse. Você é quem é apossado. Você é quem é tomado por Ele. Quem sabe a sua busca pelo Espírito Santo, pelas coisas espirituais, não tem dado certo, porque você tem pensado que é você quem vai lá e agarra o Espírito, quem vai lá e se apossa do Espírito, quem vai lá e dá de cara com Ele e diz: agora o Senhor fica aqui. Não é assim. O Sansão, por mais força que tivesse, por mais forte que fosse, nenhum texto diz que Sansão se apossou do Espírito Santo. Nós não temos esse poder para chegar no Espírito Santo e entrar no Espírito Santo. Você nunca vai entrar no Espírito Santo. É o Espírito Santo quem entra em você. Se você abrir seu coração, se você der lugar a Ele, se você parar para refletir, se você parar para buscar, se você parar e disser: pode entrar Espírito Santo, pode se apossar de mim, se você descansar no Senhor e buscar ao Senhor de todo o coração. A minha pergunta nesta noite a você é a seguinte: qual é o grau de vontade que você tem de ser apossado por Ele? Na hora que Ele se apossar de você, porque é Ele que tem o comando, você não irá ser mais você. A Bíblia diz que quando isso aconteceu com Saul, ele se transformou num outro homem. Aleluia. Na hora que isso acontece com qualquer um de nós, nós não somos mais a mesma pessoa. Você vem na quarta-feira para isso. Você vem aqui, a gente invoca o Espírito Santo, e se ele encontrar lugar em você, ele entra. Se ele encontrar lugar em você, ele agarra você, ele se apodera de você, e se apodera de maneira
poderosa que nem foi com Sansão. Então não é você que se apossa do Espírito, é o Espírito quem se apossa de você. Se você entender essa primeira parte, repita comigo bem forte: não sou eu quem me aposto do Espírito, é o Espírito quem se apossa de mim. Quantos podem exaltar aquele que vive e reina para sempre? A outra grande lição, a outra grande revelação que eu encontro nesse texto é quando o Espírito diz nesse texto, Deus revela dizendo que o Espírito de Deus se apossou dele tão poderosamente que ele fendeu o cabrito, aliás o leão de alto a baixo, como se fosse um cabrito. Irmãos, preste atenção. Esse texto diz que ele rasgou o leão de tal maneira, como se o leão fosse um simples animalzinho, um cabritinho. A diferença de um leão para um cabrito, irmão, é muita coisa, é muita coisa. A outra lição que eu encontro aqui nesse texto é o seguinte: é que um homem cheio do Espírito Santo, um homem que está apossado pelo Espírito Santo, ele não enxerga nada maior do que o poder de Deus. Não importa se o leão é forte, se o leão é grande, ele rasga esse leão como se fosse um cabrito. Agora você já viu pessoas fazendo de cabrito leão? É porque ele não está cheio do Espírito Santo. Quando um homem está cheio do Espírito Santo, um leão é um cabrito, irmão. Agora quando ele não está cheio do Espírito Santo, um cabrito é um leão. É por isso que muitas vezes uma pessoa faz de uma coisa tão pequena uma coisa grande. Às vezes o problema não é nem tão grande, mas ele faz como se um auê, aquele cabrito se torna um leão. Eu estava vendo um escritor brasileiro, ele é um palestrante muito conhecido. Ele disse que estava para fazer uma palestra e ele chegou aqui na plataforma e o auditório cheio de cadeiras, mas ele queria o público mais perto dele. Mas ele ficou pensando: se eu tiver que colocar essas cadeiras, afastar todas essas cadeiras para frente, então vai dar um problema grande. E ele ficou matutando o que fazer com aquele monte de cadeira para afastar para frente. Aí então chegou um rapaz e disse: está pensando em quê, pregador? Ele disse: eu pensando que eu queria o auditório mais pertinho de mim. Tem muita cadeira e eu queria colocar as cadeiras perto de mim, mas eu fico pensando como fazer. Colocar essas cadeiras vai dar muito trabalho, afastar todas para frente. Aí aquele rapaz disse assim: disse, eu posso fazer isso para o senhor, eu resolvo isso em poucos minutos. E o cara disse: mas eu quero ver, como você faz um negócio desse? Esse tanto de cadeiras para afastar para frente? Ele disse: você quer ver? Você me dá alguma coisa? Eles dão. Quanto? Vou dar tanto. Mas, peraí, você vai ver que eu resolvi isso rapidamente. Repare, um leão tão grande, o rapaz estava fazendo um cabrito, um leão. E o menino chegou e fez do leão um cabrito. Foi o que ele fez com aquele auditório, com aquele monte de cadeira para chegar aqui. Sabe o que ele fez? Ele simplesmente foi nas 3 últimas fileiras de trás, carregou as cadeiras na cabeça e colocou no pé do auditório. Olha como ele resolveu bem facinho. Na mente daquele homem era afastar tudo para frente. Naquele que chegou depois era pegar aquelas fileiras de trás e colocar na frente. Olha como é uma pessoa quando está com sabedoria. A mente dele funciona. Quando um homem tem o Espírito de Deus, está dirigido pelo Espírito Santo, irmão, leão se torna cabrito. Mas se o homem tivesse o Espírito Santo, se o Espírito Santo não tiver na vida dele, ele sempre vai achar as coisas difíceis, porque qualquer cabrito amedronta ele. Irmão, vou falar uma coisa para você. Os grandes homens, as pessoas que conquistam muito, não é porque não se encontram com leões. Todo mundo se encontra. A diferença é como você vê o leão. Sabe quem é que chama Golias de gigante? Eu e você. Mas Davi nunca chamou. Pode ler, Davi nunca chamou Golias de gigante. Ele chamou aquele Golias de incircunciso.
filho do Satanás. Ele não chamou de gigante, não. Gigante é Deus, na mente de Davi. Tu vens a mim com espada e com lança, mas eu vou a ti em nome do gigante verdadeiro, em nome do Senhor dos exércitos. Então nós é quem damos nomes a gigantes, irmãos. Muitas vezes Davi não chamou. Louvado seja Deus. Então, irmãos, quando você vê uma pessoa bem sucedida na vida, espiritualmente, familiarmente, em qualquer situação, não é por falta de leão, não. Se ele enfrentasse o que eu enfrento, irmão, às vezes enfrenta pior. Mas às vezes é pessoa de joelho no chão, que quando está apertado mesmo se isola e vai falar com o dono de tudo. Aleluia. E o Espírito Santo responde e diz: não, esse leão você vai matar hoje, vai rasgar no meio. Esse leão não é nada. Então o homem que está cheio do Espírito de Deus, irmãos, é como Sansão. Ele não vê nada mais forte do que o poder que está na vida dele. Aleluia. Aleluia. Ele não vê nada mais forte. Ele coloca algo na cabeça e pronto, acabou, pronto. Porque isso aqui é menor do que eu, é menor do que o que está em mim. Maior é quem está comigo. A força que está comigo é maior. O leão vem, ele rasga no meio, mas ele passa. Profetizo isso para você na sua vida também. Guerreira, tu está enfrentando leão na vida, leão? Mulher de Deus, homem de Deus. O leão quer devorar você? Pois eu quero dizer nesta noite, você vai sair daqui nesta noite vendo esse leão como se fosse um cabrito velho. Leve essa palavra. Enfrenta aquele leão hoje, amanhã, como se fosse um cabrito. Você vai passar por cima. Você é bem maior. Quem está em você é maior. O Espírito Santo que está com você é maior. Louvado seja Deus. É maior. Certa vez eu saí para fazer um trabalho do Senhor. Erilane e eu, só eu e ela e eu. Aí nós passamos num local. Estava uma blitz policial. Nós tínhamos colocado o carro em dias, naqueles dias. Pastor Cabral tinha resolvido tudo para a gente, para mim. Mas Pastor Cabral, quando resolveu, disse: bispo, daqui a alguns dias tem que resolver uma pendênciazinha aí, parece que 100 e poucos reais, coisinha de nada. Chegou o dia, eu esqueci. Pastor Cabral disse que era mês de maio, mas eu não perguntei qual era o dia de maio. Ou foi dia 22 de maio, eu viajei. Lá na frente tem uma blitz policial. Para. Eu disse: pode procurar o que quiser. Eu certo que estava tudo certo. Irmão, tem pastor correto e pastor corrupto. Do mesmo jeito é dentro da política, e do mesmo jeito é dentro do meio dos policiais, em qualquer profissão que exista. Tem os corretos e tem os errados. Eu não estou dizendo onde, portanto eu posso afirmar. Aquele rapaz disse: tem algo errado nesse carro, você está devendo um valor. Não, eu coloquei um dia desse em dias tal. Aí acharam lá o valor. Irmão, a ignorância foi tão grande comigo, pastor Cabral, que eu pelejei para saber o valor e como pagar. Era tantinho de dinheiro. Ninguém me disse como pagar, ninguém me falou quanto era. E eu fiquei ali, tendo que fazer uma reunião 1 hora depois na cidade próxima. Nós ficamos calmos, sentamos ali e o carro ficou lá. Nós não entramos em pânico, mas nós tínhamos que chegar naquele lugar. Sentamos e ficamos ali. E eu falando com o pastor Cabral de lá. Pastor Cabral deu umas ligações, né, pastor? Naquele momento Deus mostrou que o leão é cabrito, pastor Cabral. Glorifique a Deus, igreja. Pastor Cabral, ligue aqui, ligue para lá. Pastor Cabral fez os contatos. Naquele dia o leão virou cabrito. Que quando foi com meia hora, Deus mandou baixar lá uma viatura cheia de soldados para falar em nosso favor. Naquela hora, aquela viatura abaixou lá, chegou lá, cheio de soldados, e disseram: não, esse rapaz é lá do Brejo Santo, é um pregador do evangelho lá. Naquela mesma hora, irmãos, aqueles que não nos trataram bem chegaram perto de mim, pegaram meu celular e me ensinaram a fazer o pagamento, e eu fui embora. Naquele dia o leão se tornou cabrito.
Eu profetizo que nesta noite você vai sair cheio da palavra, e aquele leão não vai ser nada para você. Pode aplaudir se você quiser. Aleluia. Ragias na flassúria, lábias na flassúria. Aleluia. A terceira coisa que eu encontro aqui é nesse texto, é quando diz que ele matou o leão sem ter nada na mão. Digam comigo, sem ter nada na mão. Eu pergunto à igreja, ele tinha um 38, ele tinha uma 60, ele tinha uma 965? Ou é 765? É, Cleiton? 765, ele tinha isso? Tinha metralhadora? Tinha canhão? Nada, ele não tinha nada na mão, mas matou o leão. A terceira lição, a terceira revelação do texto é que ninguém pode limitar a ação do Espírito Santo esperando primeiro adquirir munição para atacar. Ninguém pode limitar a ação do Espírito Santo esperando ter munição para poder atacar quando o leão está na frente. O leão está em sua frente e você ainda vai pensar em adquirir munição. A munição é o Espírito de Deus. Tem horas que você não tem as armas humanas. Tem horas que você está enfrentando algo que é mais forte do que você, e você precisa de algo para lhe tornar mais forte do que aquela barreira. Aleluia. Sansão não tinha munição, não tinha arma, não tinha espada. Naquele tempo os homens de Deus gostavam de andar com essas armas, mas ele aqui andava sem nada. Mas na hora que o leão apareceu, nem a funda de Davi ele tinha. Por que Davi rodou a funda? Porque era o que ele tinha. Se Davi estivesse sem nada, ele tinha pego só uma pedra e tacado na cabeça. A gente se vale do que tem, meu filho. E se não tem nada, Deus é tudo. Se você não tem nada, Deus é maior. Às vezes você vai diante de Deus enfrentar uma luta, é de mãos vazias mesmo. Às vezes você não tem nada para começar a fazer uma grande obra. Às vezes a igreja não tem nada em caixa para começar fazer um grande congresso, mas já marcou, o povo já está sabendo. Então você tem que ir enfrentar o leão com as mãos sem nada. Meu filho, eu vou te falar uma coisa: quando você vence o leão sem nada na mão, aí você aprende a dar glória a Deus maior. Porque quando você vai enfrentar um leão, você consegue derrotá-lo sendo com as armas de guerra, ainda é motivo de dar graças a Deus, que o leão é bicho brabo. Se você tiver com a espada na mão, com a espingarda na mão, com o revólver na mão, para enfrentar o leão, e você ainda venceu o leão, ainda é motivo de glorificar a Deus. Agora, meu filho, você venceu o leão sem nada na mão, aí aqui você faz culto de ação de graça mesmo. Eu profetizo para alguém que está enfrentando o leão sem armas de guerra, mas você tem o dono da guerra. Estou profetizando para alguém que está enfrentando o leão sem a munição, mas você tem o poder. Então, naquela hora, Sansão não tenho nada, pensou, não tenho nada, mas eu tenho o quê? Eu tenho a força do Espírito Santo. O Espírito Santo se apossou de mim, e se o Espírito Santo está comigo, eu vou sem nada mesmo. Aleluia. Eu vou sem nada. Se eu tiver, eu levo. Se eu não tiver, eu tenho que ir, eu vou sem nada, e Deus me acolhe. Quando eu estava no seminário, me permita outro exemplo. Eu me lembro que eu tinha uma moeda de 25 centavos. Eu ficava hospedado à tarde da segunda-feira na casa do irmão Neto, que era solteiro. E eu ficava lá à tarde, e aqueles 25 centavos era o suficiente para eu lanchar aquela tarde e ir embora. Mas eu tenho que pegar um ônibus. Eu tenho que chegar no Crato para estudar na terça-feira.
Então o certo é você ir pegar ônibus com dinheiro no bolso. Mas se você não tem dinheiro no bolso, vá. Deus está na tua frente. Quando eu saí de casa, uma pessoa me disse: dá para me emprestar o dinheiro? Eu disse: meu amigo, se eu lhe contar, não peço nem que eu lhe conte. Então eu fui sem nada. Quando cheguei na pista, fiquei lá, ali, de frente à praça. Aí lá vai aquele ônibus, aí passa para lá. Daqui a pouco ele para lá na frente, uma senhora dá com a mão e diz: vem aqui. Pois não, para onde é que o senhor vai? Eu disse: eu vou para o Crato. Aquela mulher disse assim: eu sou a dona desse ônibus, eu não costumo fazer isso, aliás, eu não faço. Ele disse assim arrogantemente: eu não faço. Mas quando eu passei que ele vi com essa bolsa aí, uma coisa mandou parar, eu não sei o que é. Eu disse: eu já sei, ó. Aleluia! Essa coisa que ela estava dizendo não era uma coisa, era uma pessoa. Era o Espírito Santo de Deus. Eu estou falando para você que tem que enfrentar um leão. Você não tem nada nas mãos, não. Você não tem nas mãos, mas tem no coração, mas tem na alma, mas tem no seu caminho. Se você tem no seu caminho, você tem nas mãos, você tem na mente, você tem a fé, você tem o Espírito de Deus. Então você vai e dá certo. Às vezes Deus nos permite ficar sem nada nas mãos, para ver se a gente diz: eu não vou fazer isso não, que eu não estou com nada, para ver, testar nossa fé. Às vezes Ele coloca as armas nas mãos dos valentes de Davi, mas às vezes coloca uma arma pequena, como colocou nas mãos de Davi, mas às vezes não coloca nada que Ele não colocou na mão de Sansão. Sansão, quando saiu, o Espírito Santo poderia ter dito: pega essa arma, meu filho, porque no caminho vai ter um leão e você mata. Mas Deus não falou nada. No caminho não tinha arma na mão. Ele ia correr? Se correr, o leão pega. Quer dizer a você, tem obra do diabo que vem contra você, que você não tem outra opção não, meu filho. Ou você ataca, ou ele lhe pega. Ou você enfrenta sem nada nas mãos mesmo, ou ele lhe pega e você é consumido. Tem horas que não dá para voltar. Se voltar, o leão pega. Então você caminha para cima e rasga ele sem nada na mão. Os grandes homens de Deus na vida cresceram do nada. As grandes mulheres de Deus na vida cresceram basicamente do nada. Às vezes uma coisinha lá, só pela fé. Se fosse pelos olhos humanos não avançava. Mas é exatamente isso, nós não vivemos por vista, vivemos por fé. A quarta e a última lição, agora segure aí, viu? Está no finalzinho quando diz assim, ó: porém nem seu pai nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Quer uma coisa? Aprendeu uma coisa no final? Quer outra revelação de Deus? Diga amém. Diz que ele fez isso e nem disse ao pai, nem disse à mãe. A grande lição para você é o seguinte, a grande revelação é o seguinte: quem é usado pelo Espírito Santo não precisa tocar trombeta. Aleluia. Tem gente que gosta de tocar uma trombeta, gosta de dizer o que fez, e até para ser maior do que os outros nos olhares das pessoas. Quem é usado pelo Espírito Santo, meu filho, não precisa tocar trombeta. Eu sou usado, e tem uma coisa: se eu disser está dito. Meu filho, quem é usado pelo Espírito, quem não precisa tocar trombeta. Ele não disse nem para o pai e nem para a mãe, porque ele sabia que não era ele. Vai, se ele sai tocando trombeta, não, eu rasgo o leão, eu mato o leão, e aparecesse outro, ele não fizesse nada, a vergonha que ele iria passar. Meu filho, aquele sobrenatural que aconteceu com você foi Deus. Não tem glória para você não, é glória para Deus, meu filho. Não tem glória nenhuma para você, é glória de Deus. Você vem buscar o Espírito Santo, Ele vai te usar, mas não precisa tocar trombeta. Tome cuidado para não arrastar a glória para si. Sansão não disse ao pai e nem à mãe, certamente por algum motivo. Não é errado testemunhar do poder de Deus, mas Sansão sabia que naquele momento, se dissesse ao pai, era como se fosse tocando trombeta, como se quisesse ser maior do que os pais, ou dizer que tinha mais Espírito Santo do que os pais dele, e ele preferiu ficar calado. Tem obras que o Espírito Santo te usa para fazer, que você tem que ficar calado. Você não pode tocar trombeta, sabe por quê? Você vai sem nada e o Espírito Santo te ajuda e você faz uma grande obra. Não atrai a glória para você, a glória é de quem tem a glória.
A glória é de quem tem a glória é de quem usou você, a glória é do Espírito que lhe encheu. Por isso que você faz proezas, por isso que você diz que vai fazer e faz, por isso que você planeja e dá certo. É a glória de Deus na sua vida, a glória do Senhor que está sobre você, a unção do Espírito Santo que se apossou de você. Você matou o leão, matou sem nada. Preste atenção se não já aconteceu isso na sua vida, e você se viu num beco e disse: meu Deus, sei, não estou com nada, eu não estou com nada. Mas você estava com Deus, meu filho. Você estava com Deus, e você com Deus é a maioria, e a força está toda com você. Eu estou falando para alguém que está aqui nesta noite: você não vai sair dessa porta, por essa porta do jeito que você entrou. Você vai enfrentar aquele leão, vai entrar de cabeça erguida. Você pode não ter nada nas suas mãos, mas você tem o Deus poderoso que é acima de tudo, e você vai vencer aquele leão sem nada nas mãos humanamente. Mas lembra do que disse Eliseu: abre os olhos deles para que eles vejam que tem o exército do Senhor comigo. Às vezes você não tem nada, mas Deus sabe que você tem tudo, e você tem que saber que tem tudo, enfrentar o leão. Depois não precisa trocar trombeta. Se for testemunhar, testemunhe, mas nunca para atrair a glória para você. É o Espírito de Deus que vai se apoderar de você, e você vai ter vitória. Quantos podem exaltar o Senhor? Essa foi a mensagem para hoje. Agora resta a você aplaudir a palavra. Glória a Deus. Eu agora vou orar com vocês baseado nessa palavra. Quem quer receber o mesmo poder que estava sobre Sansão? Amém. Então o Espírito Santo que usou Sansão, se apoderou de Sansão, quer se apoderar de você. Agora imagine só, se apoderou de Sansão no tempo da lei.